O governo Bolsonaro era dividido em duas partes. Quando ele começou a se formar, muita gente falava, muita gente ainda fala, né? Mas, pô, tem que estar desavisado essa hora para falar nisso, que existia uma separação entre o que seriam quadros técnicos e o que seriam quadros ideológicos. Esses quadros ideológicos, sua esmagadora maioria ligados ao Olavo de Carvalho, o caso do Ernesto Araújo, Abraham Weintraub, Felipe G. Martins, e a parte técnica, encabeçada pelo Paulo Guedes. Que de técnico não tem nada, gente. Estou surpreso que as pessoas fiquem surpresas com declarações como as que ele deu, dizendo que o FIES deu errado porque o filho do porteiro entrou na faculdade, mesmo tirando nota 0. Ele dá como exemplo, como prova de que isso aconteceu, uma história de um porteiro que trabalhava num prédio que ele morava e que o filho supostamente teria entrado na faculdade tirando uma nota 0. Esse é o mesmo Paulo Guedes que falou outro dia que anda pelo supermercado e as pessoas cumprimentam e agradecem ele. É uma cena inimaginável. Primeiro que Paulo Guedes não frequenta o supermercado. A proporção que ele tem como pessoa pública, mas antes disso ele é riquíssimo. Pessoas como ele não frequentam o supermercado. Então a gente já vê que ele é meio afeito a histórias, assim como a cabeça desse centauro, né? O centauro do neoliberalismo autoritário, um artigo muito bom do Silvio Luiz Almeida, inclusive, sobre o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes agora deu essa declaração a respeito do filho do porteiro aprovado com nota 0. A gente tem isso em vários portais de notícia. A gente pode pegar como exemplo aqui a Folha de São Paulo, a cabeça da matéria. Guedes critica excessos do FIES e diz que filho de porteiro foi aprovado com nota 0. Ziza, pega o segmento aí da notícia aqui para a gente poder prosseguir. O ministro Paulo Guedes, Economia, afirmou nesta quinta-feira, 29, em entrevista à Folha que o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, e outros programas de cunho social criados na era petista fazem parte de um belíssimo trabalho, e que suas críticas são voltadas ao que chamou de excesso das medidas. É escandaloso isso vindo de um ministro da Economia. É mais do que escandaloso, principalmente tendo em vista as posturas que o Paulo Guedes tem, porque continua aqui a matéria. O Guedes disse nessa reunião que algumas universidades abriram vagas para todo mundo, deram bolsa para quem não tinha a menor capacidade, não sabia ler, escrever, botaram todo mundo, exageraram. Foi de um extremo ao outro. Olha o incômodo dele. Primeiro que essas afirmações que ele faz, que deram bolsa para quem não tinha capacidade, deram bolsa para quem não sabia ler, ele não tem provas disso, obviamente, senão ele teria apresentado. Segundo lugar, que se essas pessoas que já têm uma dificuldade na entrada de uma universidade, qual o histórico escolar delas? Quais foram as condições que o Brasil deu para essas pessoas se formarem? Então é óbvio que ela vai chegar ali na beira da entrada da universidade com certas deficiências. Acredito que não tão graves aqui quanto queira expor aqui o preconceituoso ministro. Né? Nessa mesma entrevista, o Paulo Guedes disse que não era contrário ao conceito do FIES, apesar de manter críticas. Segundo ele, são justamente as parcerias com o poder público e setor privado que vão dar alívio para a democracia. É muito engraçado isso, porque ao invés do modelo do FIES, desse financiamento, Paulo Guedes ele defende o voucher. Que o voucher aí você vai dar o dinheiro para a pessoa e a pessoa com esse voucher de educação vai escolher a universidade que ele vai querer frequentar e vai utilizar o voucher para pagar. Qual o tesão do Paulo Guedes nesse voucher? O tesão do Paulo Guedes nesse voucher é dar dinheiro para os sistemas privados de ensino. Porque é só nisso que o Paulo Guedes pensa. Em fortalecer os super ricos e as pessoas que manobram no que chamam de mercado ali junto com ele. Trocando em miúdo, os amigos. Como quando Paulo Guedes disse naquela reunião que o Brasil vai ganhar dinheiro
emprestando, dando auxílios aí para grandes empresários, e que o Brasil vai perder dinheiro se der auxílio para pequenos empresários. Inclusive essa questão do dinheiro que foi destinado para empréstimo para pequenos empresários, que não chegou até os pequenos empresários, está na CPI do genocídio. Muito bem exposto. Inclusive está também na lista da Casa Civil, que fez aquela lista que ajudou muito o nosso trabalho, com 23 itens que foram, né, da péssima condução do governo na pandemia. O Paulo Guedes, para quem não se lembra, aqui para fechar aqui o nó sobre ele, porque às vezes essas notícias ficam meio perdidas na mente das pessoas. Ele já disse que o dólar alto é bom, porque estava uma festa danada. A empregada doméstica estava indo para Disney 4 vezes por ano, se não me lembro foi o que ele disse. O Paulo Guedes é praticamente um Caco Antibes, não sei quem aqui já teve contato aí com essa peça de humor, Sai de Baixo, é antigo, mas sempre tem reprise por aí. Tinha o Caco Antibes falava, eu odeio pobre. O Paulo Guedes é isso, ele odeia pobre, e ele nem disfarça. Ele não disfarça. O fato do filho do porteiro ter entrado para a universidade, o fato da empregada doméstica ter ido para a Disney, e sempre com muita hipérbole, porque incomoda tanto ele que ele vê aquilo como um insulto. A empregada doméstica foi para a Disney, ele fala, a empregada doméstica tem 4 vezes por ano para a Disney, para dizer que é um exagero. Não precisa, ele vai dizer, nem eu vou 4 vezes por ano para a Disney. São profissionais em contar história. Recentemente, Paulo Guedes disse que o governo está quebrado, é culpa da expectativa de vida de 100 anos. Não é os 300 bilhões que a gente dá de... 300 bilhões por ano em desonerações fiscais. Não é isso que quebra o Brasil, não. O que quebra o Brasil é a expectativa de vida das pessoas que subiu. Não é a sua incompetência, não, né, Paulo Guedes? Já está chegando, estamos indo para o meio do 2º ano de governo, para o meio do 3º ano de governo, incapaz de elaborar um plano de geração de empregos, um plano decente de reforma tributária que fosse, nem isso conseguiu fazer, porque não quer meter a mão nos ricos, porque o Brasil é um dos únicos países no mundo que não cobra lucros e dividendos. Não tem imposto de renda progressivo. Fala nisso, Paulo Guedes sente até arrepio. Dá até um ruim na barriga dele. E para finalizar, não se esqueçam jamais que o Paulo Guedes, quando o Dudu Bananinha fez aquele bolo ali final de 2019, início de 2020, que eles estão o tempo todo tentando golpe, né? Mas teve um momento ali que ficou mais quente. Isso começou no final de 2019, desagou em 2020, ali até entrou no início da pandemia também, que o Bolsonaro ficava dando passeiozinho de cavalo ali em frente ao Planalto. O Paulo Guedes disse que se a esquerda radicalizasse, o que seria a esquerda radicalizada? E também não explicou isso. Poderia ser necessário um AI-5. Na mesma época que o Dudu Bananinha falou lá na Leda Nagli, aquela que leu a notícia falsa que eu fiz o vídeo aqui. Então, o Dudu Bananinha na Leda Nagli falou que poderia acontecer um AI-5. O Guedes repercutiu. Então, de quadro técnico, Paulo Guedes não tem nada. Longe disso. Ele é um quadro tão ideológico quanto um Abraham Weintraub ou Ernesto Araújo. E pior ainda, porque eu acho que quando a pessoa engana, ela é pior. É potencialmente mais perigosa. Porque ele forma, eu gostei muito dessa ilustração que o Silvio Luiz Almeida fez, no artigo dele da Folha, desse centauro do neoliberalismo autoritário. É bem isso. Como se o Bolsonaro fosse ali a parte bruta e o Paulo Guedes fosse a parte inteligente. Isso na construção da imagem deles como governo. Porque quem é autoritário se
baba sobre o Bolsonaro e quem supostamente, mesmo que seja adepto da carnificina, mas quer dar uma desculpa lógica para essa carnificina, que é isso que os neoliberalistas fazem, né? Isso que eles apoiam, é uma carnificina com o povo, mas eles têm argumentos teoricamente que seriam lógicos para isso. Aí eles se apoiam no Paulo Guedes. Tanto que muita gente diz que votou no Paulo Guedes. Então, está explicado por A mais B que de técnico Paulo Guedes não tem nada. E vou falar para vocês, espero que ninguém peça saída do Paulo Guedes, fora Paulo Guedes. Fora Paulo Guedes não interessa. Que a gente precisa do fora Bolsonaro. Faça alguma coisa pelo impeachment do Bolsonaro. Depende de nós. Sem pressão popular o impeachment não acontece. Pressão popular, condição indispensável para que aconteça o impeachment. Ali embaixo, a partir de R$5, você vira membro do Reflexo do Todo, ajuda o canal a ficar mais sólido aqui no YouTube. O valor é pequenininho por mês, R$5, eu não peço Pix, não conto no banco, que eu prefiro que vire membro, que aí o YouTube entende que você gosta muito do meu conteúdo, ajuda a impulsionar a gente aqui na plataforma. Beleza? Quem chegou até aqui embaixo, comenta ali embaixo, fora Bolsonaro. Tamo junto!